TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 15 de maio. E nesta edição, o pedido de cassação de prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, fica para a próxima semana. Chegada do frio reforça cuidados com a saúde e a alimentação. Resíduos de construção civil são encontrados perto de córrego de Teresópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta sexta-feira aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E mais uma vez, nós iniciamos a nossa edição com o Correio Político. Pessoal, a Câmara Municipal de Petrópolis não votou ontem, na quinta-feira, o pedido de cassação do prefeito Ingo Rames. A análise da admissibilidade do processo foi adiada para a próxima semana, já que o parecer do corpo jurídico da Casa Legislativa ainda não foi concluído. Para que a admissibilidade do processo do pedido de cassação do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, seja votada em plenário pelos parlamentares, é necessário que o corpo jurídico da Casa Legislativa dê um parecer favorável, confirmando que o pedido tem embasamento jurídico. Caso contrário, o processo vai ser arquivado no Legislativo. A próxima sessão está marcada para o dia 19 de maio, terça-feira. O pedido de cassação foi protocolado pelo vereador Léo França e tem como base informações apresentadas pela própria Prefeitura de Petrópolis ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em um termo de ajustamento de gestão rejeitado pelo órgão. Segundo o pedido, mais de 57 milhões de reais em recursos da saúde, educação, defesa civil e previdência teriam sido utilizados fora da finalidade prevista em lei. A denúncia também aponta quase 32 milhões de reais em despesas sem previsão no orçamento aprovado pela Câmara. O Tribunal de Contas rejeitou o acordo proposto pela Prefeitura e informou que as irregularidades vão ser analisadas no julgamento das contas do município. O orçamento, quem conhece a máquina pública sabe que o orçamento e o financeiro tem que caminhar lado a lado. Então, quando você repassa um recurso sem previsão orçamentária, isso é crime de responsabilidade. Ao contrário do que parte da população acredita, a votação não decide o afastamento imediato do prefeito. Os vereadores vão analisar apenas se aceitam ou não a abertura da comissão processante. Caso o pedido seja aprovado pela maioria absoluta da Câmara, ou seja, 8 vereadores, o prefeito vai ter um prazo para apresentar a defesa antes de qualquer votação sobre uma possível suspensão do cargo. Após a abertura do processo, a comissão deverá ser formada para conduzir as investigações, analisar documentos, ouvir testemunhas e produzir um relatório sobre o caso. Somente depois dessa etapa, haverá uma nova votação no plenário, que poderá decidir pelo arquivamento da denúncia ou pela cassação do mandato. Segundo especialistas em direito político, o trâmite pode durar cerca de 180 dias, dependendo do andamento dos trabalhos legislativos. E ainda no tópico da política, especialistas em tecnologia da informação retornaram ao Tribunal Superior Eleitoral nesta semana para fazer novos testes de segurança nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições brasileiras. O objetivo é validar as melhorias sugeridas pelos pesquisadores durante a primeira etapa de testes, que foi realizada em dezembro do ano passado. Até a próxima sexta-feira, os especialistas vão realizar testes em busca de possíveis vulnerabilidades nos equipamentos. A primeira fase dos testes aconteceu entre os dias 1º e 5 de dezembro do ano passado. Segundo o TSE, os pesquisadores não encontraram inconsistências relevantes e garantiram que a segurança do sistema de votação continua íntegra. Mesmo assim, foram feitas diversas sugestões para aprimorar o sistema eletrônico de votação. Entre as principais preocupações está o reforço da integridade e do sigilo do voto. Agora, os investigadores vão verificar se as propostas apresentadas foram realmente implementadas pela Justiça Eleitoral.
Vale lembrar que o primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno deve acontecer no dia 25 de outubro. E saindo da política, nós vamos falar agora de cultura. Isso porque a Bauerfest está chegando e, como já trouxemos aqui em uma outra oportunidade, a Prefeitura está publicando vídeos com o perfil das realezas desta edição de 2026 da festividade. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as raízes da Lívia Dias, que é a primeira princesa da festa. Olha só. Oi pessoal, eu sou a Lívia Dias, primeira princesa da Bauerfest 2026. E eu tô aqui hoje para apresentar um pouquinho de quem eu sou e da minha história com essa cultura e com essa festa tão incrível. Eu sou descendente alemã, sou da família Knibel e tenho muito orgulho de estar representando não só a minha família, mas essa cultura que desde muito nova minha família sempre me incentivou a estudar, a conhecer e a fazer parte. A Bauerfest é uma festa cultural que acontece todos os anos e não só todos os anos, mas acontece todos os dias, porque sempre temos alguém aqui trabalhando para fazer essa festa acontecer nesse período que já está chegando para a gente aproveitar. Com muito prazer e com muita honra que eu participo e represento a realeza dessa festa e dessa cultura tão incrível. E aproveitando que nós estamos neste tópico da cultura, vamos trazer aqui um outro tópico que também já foi destacado algumas outras vezes aqui no programa no Correio Petropolitano Debate e que também ele precisa ser destacado levando em consideração a razão. O Centro Espírita Missionários da Caridade, que é localizado no bairro Independência, promove no próximo dia 16 de maio, ou seja, amanhã no sábado, um concerto beneficente com a cantora lírica Anastasia McKenna. A apresentação contará com um repertório versátil que percorre do popular ao erudito, prometendo uma noite marcada pela emoção, sensibilidade e toda a questão beneficente. O evento será dia 16 de maio, às 19h30, na UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. E será em prol da reconstrução do nosso telhado do Centro Espírita Missionários da Caridade. De acordo com a voluntária do centro, Shirley Vilhena, o orçamento da obra está em aproximadamente R$50 mil, fator que reforça a importância da participação de toda a população, não apenas das pessoas que seguem a religião. Vai ser um show neutro com músicas do popular ao erudito, do repertório que todos conhecem, então não vai ter nenhum tipo de pregação no momento religiosa, a não ser mensagens do bem. Então, é uma oportunidade para todos, independente do público espírita, estar lá para usufruir do espaço, para ouvir boas músicas e se confraternizar. Toda a renda obtida com a venda de ingressos será integralmente destinada à obra, e no dia da apresentação também serão disponibilizados outros meios de apoio à reconstrução. O espetáculo está marcado para as 19h30, mas às 18h30 o público já pode estar lá presente. Teremos a cantina com alguns quitutes que serão vendidos, artesanatos, tudo em prol da reconstrução do telhado do Semica. Para comprar os ingressos e ajudar na causa, é possível entrar em contato por meio do Instagram em @ShirleyVilhenaPoetisa ou pelo telefone no DDD 24 99315 2770. E vai ser uma grande oportunidade de estarmos em uma causa do bem, porque além da música que é excepcional, você vai poder estar ajudando um centro espírita que faz uma obra social, uma obra assistencial enorme. O Centro Espírita Missionários da Caridade atende mais de 100 pessoas por semana com atividades sociais. Parte desse trabalho é realizada por meio da Oficina Irmã Rosa, voltada à inclusão de jovens e adultos com deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, com foco na autonomia e na convivência social. O centro também oferece oficinas, aulas de artesanato, estudos, palestras públicas e distribuição de cestas básicas. E agora mudamos de assunto mais uma vez e vamos falar de ações de apoio à população. O primeiro tópico é sobre a Caravana de Oportunidades, que passou por Correias nesta semana. Essa ação da Prefeitura de Petrópolis reuniu jovens em busca de emprego, estágio, qualificação, orientação profissional e novas oportunidades para o futuro. Durante o evento, a população teve acesso a vagas de trabalho pelo balcão de empregos, cursos, teste vocacional, orientações sobre o eixo da educação de jovens e adultos e também programas para a juventude e diversos atendimentos gratuitos, todos
justamente ali no local da caravana. Nós vamos conferir um pouco de como é que foi o evento e a sua movimentação por meio de um vídeo que foi publicado nas redes da Prefeitura de Petrópolis. Olha só. Hoje estamos realizando a segunda parada da Caravana de Oportunidades para a Juventude. Pode tirar sua dúvida sobre o seu primeiro emprego, sobre o seu estágio, sobre o seu primeiro negócio. Então é um momento de grandes oportunidades que a gente está trazendo para pertinho de você. Eu acho muito importante para a comunidade aqui, por causa do Bairro da Glória aqui, Castelo São Manuel, ter mais envolvimento com a comunidade para dar uma oportunidade de emprego e cursos para especializarem. Fica ligado que a gente vai rodar Petrópolis inteiro com essa caravana. Estamos chegando, juventude! E olha só, gente, agora a gente continua falando dessas ações de apoio à população, mas agora de um evento que ainda vai acontecer. A Prefeitura de Petrópolis inicia neste sábado, ou seja, amanhã, o mutirão de atualização do Cadastro Único, o CAD Único. O trabalho vai acontecer em etapas e a primeira ação vai contemplar as famílias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social, ou seja, os CRAS, do Centro e também de Correias. Para saber mais sobre essa ação, nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai justamente falar sobre esse evento que começa amanhã. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre esses eventos no CRAS. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, no total, né, serão 5.865 famílias que serão atendidas nesse trabalho aí, nessa ação por parte da Prefeitura de Petrópolis, que vai acontecer tanto no CRAS do Centro e no CRAS de Correias. As famílias dessas localidades estão convocadas para realizar o procedimento que começa às 8h30 da manhã e termina 4 horas da tarde. Posteriormente, o serviço será realizado em outros CRAs aqui da cidade de Petrópolis. Enfim, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social determinou a convocação de famílias cuja atualização de CAD único foi feita entre 18 a 24 meses, ou seja, entre maio de 2024 e novembro de 2024. Só que essa atualização ela tem que ser feita, né, esse recadastramento, toda essa, de fato, atualização do CAD único, ela tem que acontecer a cada 2 anos, né, que é um prazo estabelecido pela Lei Federal 15.077 do ano de 2024. E, claro, sempre que acontecer alguma mudança em relação à renda dessa pessoa, né, como a troca de endereço ou de telefone, ou no caso, como eu falei, né, modificação de renda, como um novo emprego, essa pessoa tem que fazer a atualização no cadastro único, né, seja para continuar recebendo ali os benefícios através do cadastro único, ou para deixar de receber os benefícios, caso a pessoa tenha conseguido um emprego, né, que dê uma renda suficiente, que a pessoa não tenha necessidade de receber os benefícios que o CAD único permite, né? A gente sabe que o CAD único, ele, para você receber, por exemplo, o Bolsa Família, o Auxílio Gás e outros benefícios, né, assistencialistas por parte do governo federal, a pessoa precisa estar inscrita no CAD único, né? A gente lembra que o CAD único também foi muito utilizado na época da tragédia aqui na cidade de Petrópolis, em relação àquelas famílias que perderam as suas casas naquele dia. Então, o cadastro único, né, o CAD único, ele é sempre muito importante. Quem é beneficiário, quem está cadastrado, está sempre atualizando seus dados, pelo menos a cada 2 anos. Enfim, Hugo, agora eu vou ler para vocês que os documentos, né, que a pessoa precisa levar, né? O responsável familiar precisa levar o CPF ou o título de eleitor, mas de preferência o CPF. O documento de identidade, foto, né, seja o RG ou a carteira de trabalho, o comprovante de residência, nesse caso, uma conta de luz ou uma conta de água. Agora, se não tiver, a pessoa pode fazer ali no local o comprovante de residência no próprio CRAS. E os demais membros da família, né, pelo menos de cada pessoa, né, CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho ou título de eleitor. Agora, para menores de 18 anos, é recomendável levar a declaração da matrícula escolar. Enfim, agora recapitulando, esse mutirão vai acontecer no sábado, dia 16 de maio, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. No CRAS do Centro, na Avenida Dom Pedro, na altura do número 340, e no CRAS de Correias, na Rua Vigário Correia,
no número 443. Enfim, é isso, Hugo. Por hoje é isso, volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. É muito importante a gente destacar que essas pesquisas precisam comparecer justamente para atender essa obrigatoriedade federal por meio dessa lei, fazer esse recadastramento que é feito de 2 em 2 anos. Então, quem fez ano passado não precisa recadastrar neste ano, mas sim as pessoas que fizeram o recadastramento, fizeram todo esse processo lá no ano de 2024. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, agora nós vamos acompanhar uma matéria que é de grande importância e é muito relacionada à nossa previsão do tempo que acontece no nosso segundo bloco. Isso porque, com a chegada do frio, casos de gripe e resfriados crescem consideravelmente, o que reforça a necessidade dos cuidados com a saúde e a alimentação. Inclusive, nessa última terça-feira, dia 12 de maio, Petrópolis marcou a temperatura mínima de 4,4 graus Celsius, a menor temperatura do ano que foi registrada aqui na cidade imperial até o momento. Para entender mais sobre a relação do frio e também dessas doenças, nós vamos acompanhar agora uma matéria também feita pelo Jonathan Joras. No período entre o outono e o inverno, acontece a inversão térmica, quando o ar frio desce e retém poeira, vírus e bactérias. De acordo com o médico especialista João Vianney, o fenômeno climático vai propiciar que o paciente inspire esses vírus e bactérias, podendo ter mais infecções. E as infecções mais comuns são as chamadas ites mesmo, as ites das vias aéreas superiores, a rinite infecciosa, que é a gripe, o resfriado, a rinocinusite, que é o comprometimento dos seios da face, a otite média, que é a secreção do nariz que vai para o ouvido, as faringites, que muitas vezes acontece, secreção pelo nariz que corre pela garganta. Existem outros problemas comuns que são as infecções das vias aéreas inferiores, como laringite, traqueite e as infecções no pulmão, como bronquite, bronquiolite e pneumonia. Segundo o médico, o que leva mais vezes o paciente a procurar atendimento é a congestão nasal. Que muitas vezes ele faz até uma coisa errada, né? Já vamos falar aí de tratamento. Ele pinga remedinho de desentupir nariz. Esses remedinhos que vendem 3 por 10, que é o remédio mais vendido do Brasil. Tá? Não vamos citar nome, porém são os descongestionantes, que fazem um mal danado. Faz o efeito rebote, quanto mais você vai pingar, mais você vai estragar o nariz. No caso das sinusites, existem diferenças nos sintomas em crianças e adultos. A sinusite, principalmente na criança, os seios da face da criança é muito pequeno, então a criança vai tossir. A sinusite na criança, a criança tosse. Já no adulto, ela sente aquela pressão na face, ela sente dor na face. A otite média é outro problema comum no frio e acontece quando a secreção nasal vai para a região do ouvido. Segundo João Vianney, a sensação é chamada de ouvido cheio, como se estivesse descendo a serra. A faringite causa ardência na garganta e tosse. Já a laringite causa uma tosse mais seca, popularmente chamada de tosse de cachorro. Outro quadro comum da época é a bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, o que pode levar à internação. Sobre as pneumonias, é preciso estar alerta, principalmente nos idosos. De acordo com Vianney, o vírus é o porteiro das bactérias. Irrita a mucosa dessas infecções todas e abre um caminho, abre uma porta quando a bactéria chega. Ela vai chegar ali, já está tudo estragado, ela vai aproveitar e vai disseminar de uma forma muito rápida. Por isso, muitas vezes, o paciente está com uma gripe, uma simples gripe, evolui para uma pneumonia e muitas vezes complica. A atenção a essas infecções aumenta ainda mais, já que Petrópolis marcou 4,4 graus Celsius, a menor temperatura do ano. A estação do Pico do Couto, na região do Rocio, registrou a temperatura às 5 horas da manhã de terça-feira. A chegada das estações mais frias cresce a atenção com a alimentação, uma aliada importante na manutenção da saúde. Embora não exista um alimento capaz de impedir sozinho a infecção por vírus, a escolha do que vai ao prato pode fazer a diferença na resposta do organismo. Segundo a nutricionista Juliana Gonçalves, é importante investir em alimentos fontes de probióticos, como iogurte natural. A especialista destaca que a hidratação também é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo, além do consumo de alimentos com vitamina C. Laranja, tangerina, goiaba, kiwi ajudam a fortalecer seu sistema imunológico. Vegetais também são importantes fontes de nutrientes no combate a vírus e infecções.
Alho e gengibre também são recomendados pela especialista, visto que são anti-inflamatórios. Lembrando que não existe um único alimento que vá fortalecer seu sistema imunológico. É uma combinação de alimentação, dormir bem e atividade física. Inclusive, gente, vale destacar que a entrevista com o Dr. João Vianney aconteceu aqui no Correio Petropolitano Debate. E caso você queira acompanhar o bate-papo completo, que inclusive tem mais de meia hora, você pode entrar lá no nosso YouTube e no nosso Facebook. Só pesquisar TV Correio da Manhã, que está lá disponível a entrevista completa. E não só essa, mas todas as entrevistas aqui do Correio Petropolitano Debate. Com essas informações, nós encerramos a nossa parte petropolitana do nosso programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, pessoal. Uma denúncia feita ao programa Linha Verde levou policiais militares do Comando da Polícia Ambiental até o bairro Albuquerque, no município de Teresópolis, onde foi identificado um descarte irregular de resíduos de construção civil próximo a um córrego. Vamos entender um pouco de como é que foi a ação posterior, é claro, depois de conferir essa situação. Segundo agentes do Batalhão de Polícia Ambiental, a fiscalização aconteceu na Estrada do Suspiro. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de resíduos de construção civil, às margens de um córrego de água limpa. De acordo com a equipe, não havia responsáveis pela área, máquinas trabalhando ou qualquer placa indicando licenciamento ambiental. A ação começou após uma denúncia anônima feita ao Linha Verde, que é um programa do Disque Denúncia voltado para questões ambientais. O caso foi registrado na 107ª Delegacia de Polícia e será investigado com base na Lei de Crimes Ambientais. Dados do Linha Verde mostram um aumento nas denúncias ambientais em Teresópolis em 2026. Entre janeiro e maio de 2025, foram registradas 137 denúncias. No mesmo período desse ano, o número subiu para 155 ocorrências. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones do Disque Denúncia, no DDD 21, número 2253 1177, e para o número 0300 253 1177, pelo aplicativo oficial ou pelo site da instituição em www.disquedenuncia.org.br. E num outro tópico relacionado a essa questão ambiental, o desmatamento na Mata Atlântica registrou queda de 28% em 2025, de acordo com dados divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica. A área desmatada passou de 53 mil para 38 mil hectares, o menor nível da série histórica do bioma. O levantamento foi feito pelo Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica, em parceria com o MAP Biomas e a Arquiplan. De acordo com o relatório, houve redução das derrubadas em 11 dos 17 estados que compõem o bioma. A Bahia e o Piauí apresentaram as maiores quedas, mas ainda lideram o ranking dos estados que mais desmataram em 2025. Juntamente com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, os 4 estados concentram 89% da área total desmatada. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, 96% das áreas desmatadas foram destinadas à agropecuária, grande parte com indícios de ilegalidade. Outro levantamento, o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, também apontou queda expressiva no desmatamento. Nas florestas maduras, a redução foi de 40%, com a área desmatada caindo de 14 mil para 8 mil hectares em 2025. O monitoramento realizado desde 1985 em parceria com o INPE mostra que esta é a primeira vez em 40 anos que o desmatamento anual fica abaixo de 10 mil hectares. A SOS Mata Atlântica atribuiu o resultado à pressão da sociedade, à fiscalização e às políticas ambientais como embargos remotos e restrição de crédito para áreas desmatadas ilegalmente. Mas mesmo com a queda, a entidade alerta que o desmatamento ainda representa um risco ao bioma. A Fundação também criticou novas leis aprovadas pelo Congresso Nacional, que, segundo a organização, podem enfraquecer os mecanismos de proteção ambiental. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é sexta-feira, então tá na hora da previsão do tempo para o fim de semana, para o sábado e para o domingo. Nós estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai contar para a gente justamente quais são as tendências climáticas e meteorológicas para as cidades da nossa região de cobertura.
Boa tarde, Evelyn. Tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ser esse fim de semana? Como é que vai ser o tempo? A gente tem previsão de chuva? Eu acho que esse que é o principal, não é mesmo? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Enfim, o fim de semana chegou, o famoso sextou. Todo mundo está querendo saber se vai chover ou não. E olha, eu já posso adiantar aqui que temos sim previsão de chuva para sábado em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o sábado será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e a noite. E os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. A previsão para domingo é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas não chove. E nesse caso, as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis, o sábado vai seguir a mesma tendência de Nova Friburgo. A previsão do tempo indica que será um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas não chove, e as temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com muitas nuvens. Além disso, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens, e assim como Teresópolis, não temos previsão de chuva para esse dia. Nesse caso, as temperaturas podem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens. E como eu adiantei anteriormente, temos previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse dia, os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. O domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo de fim de semana, em 3 dias o tempo para sábado é de sol com muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, e os termômetros estarão variando entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Já o domingo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite o céu estará com muitas nuvens, e as temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. A gente pode observar que a gente tem essa tendência de chuva no sábado, tem previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura, e no domingo a situação muda um pouco, a gente só tem previsão de chuva ali para o município de Nova Friburgo. Mas é claro, já que a gente está nessa estação, já que as temperaturas e condições climáticas, na realidade, são muito dinâmicas, é muito importante já ficar preparado e levar aquela famosa sombrinha dentro da bolsa, caso for sair no domingo, para poder ficar protegido e ficar prevenido. E também, é claro, aquele casaquinho, só para também não ficar todo molhado. E também, falando em casaco, é importante a gente destacar que a gente não tem uma queda de temperatura esperada para esse fim de semana. A condição esperada é justamente a da estabilidade térmica. Não vai ser uma estabilidade de temperaturas muito altas, porém também as temperaturas não vão baixar. Evelyn, muito obrigada pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo. E agora nós temos um tópico de extrema importância envolvendo as pessoas que querem terminar a sua graduação. O prazo para inscrição no Enseja 2026 termina hoje, sexta-feira, dia 15 de maio. O prazo para que os interessados se inscrevam no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja do ano de 2026, termina nesta sexta-feira. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo sistema do Enseja. O objetivo da avaliação é oferecer a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade certa a oportunidade de obter a certificação do ensino fundamental ou do ensino médio.
O Enseja avalia as competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. O exame é composto por 4 provas e uma redação, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A participação no exame nacional é voluntária e gratuita. Na data da prova, é necessário ter ao menos 15 anos para o ensino médio e 18 anos para o ensino fundamental. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 23 de agosto, em 2 turnos, em todos os estados e no Distrito Federal. E agora vamos falar de economia. Isso porque o rendimento médio da população brasileira bateu o recorde nesse ano de 2025. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o valor mensal de todas as fontes de renda chegou a R$ 3.367, o maior da série histórica da PNAD contínua, que foi iniciada em 2012. O resultado representa um crescimento de 5,4% em relação a 2024 e de 8,6% na comparação com 2019, ano anterior à pandemia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a recuperação da renda da população, iniciada em 2022, se manteve de forma consistente até 2025. Essa pesquisa, ela gera informações de rendimento da população do país, tanto em relação ao rendimento do trabalho, quanto ao rendimento de outras fontes diferentes do trabalho. Por exemplo, aposentadoria e pensão por morte, rendimento de aluguel e arrendamento, rendimento de programas sociais do governo, dentre outros. Do total de 212 milhões e 700 mil pessoas residentes no Brasil, 67,2% possuíam algum tipo de rendimento em 2025, o equivalente a 143 milhões de brasileiros. Esse é o maior percentual já registrado pela pesquisa. A região Sul apresentou a maior proporção de pessoas com rendimento, enquanto Norte e Nordeste tiveram os menores percentuais. Ao analisar por tipo de rendimento, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, também foi o valor máximo da série, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, que abrangia 13,8% da população residente. O rendimento proveniente do trabalho continuou sendo a principal fonte de renda da população brasileira. Em 2025, o rendimento médio habitual de todos os trabalhos chegou a R$ 3.560, uma alta de 5,7% em relação ao ano anterior e o maior valor da série histórica. Dentre os rendimentos de outras fontes, a maior variação positiva foi registrada para a categoria de outros rendimentos, que inclui, por exemplo, rendimento de aplicações financeiras, bolsas de estudos, rendimentos de seguro-desemprego. E esse percentual de pessoas que recebiam essa categoria outros rendimentos aumentou de 1,5% para 1,9% da população. A massa de rendimento mensal real de todos os trabalhos atingiu 361 bilhões e 700 milhões de reais em 2025, o maior valor da série histórica. Segundo o IBGE, esse foi o 4º ano consecutivo de crescimento da massa de rendimento do trabalho acima de 6%. Em 2025, o rendimento de todas as fontes, considerando a população residente com rendimentos, registrou um valor médio de R$ 3.367, incluindo diferentes tipos de rendimento, que esse foi o maior valor da série histórica da pesquisa e representa um crescimento de mais de 5% em relação a 2024. Mesmo com o aumento da renda, o IBGE aponta que a desigualdade ainda segue elevada no país. Os 10% da população com maiores rendimentos receberam, em média, 13,8 vezes mais do que os 40% com menores rendimentos. Além disso, o 10º mais rico da população concentrou 40,3% de toda a massa de rendimentos domiciliares em 2025. E com essas informações eu encerro a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Gabriela Dias, que veio conversar um pouco com a gente sobre golpes que simulam centrais financeiras. Um tópico bem interessante para a gente destacar e muito complicado, é cada vez um problema mais presente na nossa sociedade. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E antes da gente falar sobre justamente esse assunto, sobre essa questão dos golpes na nossa sociedade, é muito importante também a gente entender com quem a gente está falando. Por isso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Boa tarde, meu nome é Gabriela Dias, eu sou advogada, atuante em processos de direito do consumidor, direito civil, então acabo fazendo muitas ações em relação a esses golpes bancários, que tem sido um tema muito frequente, né, de pessoas que têm sido vítimas dessas fraudes. Perfeito, Gabriela. Você até já veio aqui em outras ocasiões, em outra ocasião aqui no programa, mas hoje a gente está aqui com um assunto diferente e é um assunto muito presente na nossa sociedade. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo que essa questão dos golpes são muito complicadas porque cada dia surge um golpe novo, um golpe mais elaborado, e se o golpe não fosse bem elaborado, ninguém cairia. Então é justamente muito importante a gente entender o que são esses golpes e também justamente o que fazer caso você tenha percebido que sofreu algum tipo de questão como essa. Então, para a gente começar, queria justamente que você explicasse para a gente que golpes são esses em que existe uma simulação de uma central financeira. Exatamente. A gente tem visto aí um número bem crescente desse golpe, né, que é chamado golpe da falsa central bancária. E nesse golpe, a vítima, né, que é o consumidor do banco, ele recebe uma ligação de um suposto funcionário do banco, informando, geralmente são situações de urgência, né? Uma compra que foi realizada no cartão e que ele não reconhece, algum problema na sua conta que precisa ali de uma ação de urgência do consumidor. Então, eles entram em contato e ali eles começam a agir, né? Colocando o consumidor em desespero para que ele faça ali as ações que os criminosos vão direcionando para que eles façam. Muitas vezes é muito convincente, como a gente falou, né? Se não fosse, a gente não teriam pessoas aí que são vítimas dessa fraude, mas acaba acontecendo com muita frequência, mesmo diante aí de inúmeras notícias em relação a isso, né? Porque é muito convincente. Eles muitas vezes utilizam de informações sigilosas do cliente, que somente o banco deveria ter. Então, tem situações em que ele já tem conhecimento do saldo bancário, do final do cartão da pessoa, ele já tem conhecimento do CPF, do nome da mãe. Então, tudo isso vai colocando o consumidor ali naquela teia de aranha, onde ele vai sendo envolvido naquela fraude e acreditando que, de fato, está falando com o funcionário do banco, porque somente o banco deveria ter acesso a essas informações. É até um tópico que a gente já pode relacionar com outros problemas que a gente tem na sociedade. Justamente porque, como você disse, teoricamente, apenas o banco poderia ter essas informações que são muito sensíveis. São situações que, só por esses criminosos, nesse caso que a gente está citando, eles possuírem essas informações, você já poderia sofrer algum tipo de fraude em outro meio. Só que nesse caso específico eles utilizam justamente para te convencer. Exatamente. Então, isso já mostra que a gente tem um grande problema, que é justamente essa proteção dos dados na nossa sociedade, não é mesmo? Exatamente. E esse, inclusive, é um dos argumentos no momento de entrar com a ação judicial, porque o banco é o garantidor, né, da proteção desses dados, que são dados sensíveis. Então, a partir do momento que esses dados eles são soltos, disponibilizados para criminosos, seja da forma que for, é possível a responsabilização do banco. Perfeito. E eu queria entender justamente agora esse próximo passo. A pessoa recebeu uma ligação, recebeu um SMS, foi convencida, acabou caindo nesse golpe. Quais são os procedimentos que a pessoa tem que ter depois de perceber? O primeiro passo a gente sempre orienta a buscar o banco, né? Abrir uma contestação ali, se foi feito algum Pix, alguma compra em cartão, e com certeza um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é indispensável nesses casos. Então, assim, a gente precisa ter ali um respaldo documental para entrar com o processo. Não adianta a gente só entrar sem ter esse boletim de ocorrência, a contestação. O boletim de ocorrência, inclusive, pode ser feito digital, né? Então, a gente tem aí hoje a delegacia digital do seu estado, só você colocar no Google e realizar esse boletim de ocorrência que fica pronto ali na hora, para que a gente tenha essa segurança para entrar com o processo.
Perfeito, e é muito importante que todos esses pontos, no caso da documentação, sejam realizados, não apenas nesse caso do golpe, mas em qualquer processo. É muito importante ter o maior número de provas, de evidências, de documentos, justamente para conseguir ter uma ação bem embasada, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, né, como você disse, em qualquer tipo de situação. Então, por exemplo, perder um documento, perder um cartão de crédito, é importante ter o boletim de ocorrência, porque se os criminosos eles localizam esse documento, né, vamos supor que caia nas mãos de uma pessoa mal intencionada e ela ali com o seu documento de identidade ou com o seu cartão de crédito, ela efetua alguma compra ou algum tipo de golpe ali, você já está resguardado porque você tem um boletim de ocorrência indicando que você perdeu esses documentos, né? Então, assim, o boletim de ocorrência em todos os casos é muito importante. E eu queria saber justamente, depois, é claro que entrou com a ação, quais são os tipos de coisa, como é que funciona justamente o andamento dessa ação? Porque a gente já recebeu outros advogados, inclusive aqui, que também fazem parte do escritório. Eu queria saber sobre, a gente já falou na realidade, melhor dizendo, quando recebi esses outros advogados, nós conversamos sobre questões de Airbnb, questões que envolvem empresas, que você tem uma pessoa para entrar contra ali na justiça, para procurar para procurar um ressarcimento ou coisas do tipo. Nesse caso do golpe é um pouco diferente, porque você não tem um nome, você não tem uma pessoa. Como é que funciona justamente o andamento desse processo? Então, nesses casos de golpe, muito dificilmente a gente entra contra o golpista, contra o criminoso. É sempre responsabilizando o banco, né? Como a gente disse, o banco deve zelar pelos dados do cliente, o banco deve alertar. Então, por exemplo, se você faz um Pix que é totalmente diferente da sua movimentação, né? A gente vê em muitos casos aí que as pessoas são vítimas, elas fazem pagamentos elevados, elas têm compras em cartão de crédito que foge totalmente do histórico de consumo daquela pessoa dentro do banco. Então, caberia de responsabilidade do banco mandar um alerta, um SMS, bloquear o Pix, bloquear a compra. Então, nesses casos, a gente sempre entra contra o banco, né? Porque é a instituição financeira que deveria zelar por esses dados. Inclusive, entendimentos, né, dos tribunais já reconhecendo essa responsabilidade dos bancos. Então, no caso de ter sido vítima de um golpe bancário, você não precisa ficar preocupado em descobrir quem foi, quem que aplicou esse golpe. Claro, se você souber, facilita, mas geralmente são laranjas, são pessoas que você nunca vai encontrar. Aquele CPF que está ali do comprovante do Pix, sequer existe. Então, a responsabilidade é do banco. Claro, quando não houver culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima é quando o consumidor ele fornece os dados. Então, ele passa a senha, ele dá acesso ao aplicativo. Então, isso tira a responsabilidade do banco. Mas, geralmente, não é o que acontece. É até um ponto interessante da gente destacar, porque existem diversos tipos de golpe. É claro, existem, como a gente está dizendo aqui, da falsa central bancária, do falso banco, que é quando a pessoa é convencida, a pessoa é induzida a passar ali os dados. Mas também em outras situações, vamos dizer assim, que não tem como culpar o banco, que é algo mais simples, a pessoa só vai caindo ali na lábia, de uma lábia bem simples, aí fica mais complicado e a pessoa realmente vai ter esse prejuízo, não é mesmo? Exatamente. A gente tem visto aí um número crescente dos golpes do chamado falso advogado. Então, se você tem uma ação na justiça, às vezes até uma ação que já recebeu, já nem existe mais, é bom ficar ligado, porque os golpistas estão se utilizando disso, né? Os processos, eles são públicos. Então, eles conseguem acesso aos dados do cliente, né? Do autor da ação. Eles entram em contato também numa situação de urgência, falando que tem um valor disponível e que eles precisam fazer uma transferência para que esse valor seja disponibilizado ao cliente, né, ao consumidor. E aí acaba que nesses casos é um pouco mais complicado. Claro, se for uma movimentação novamente que foge do histórico do consumidor ali, ainda assim dá para tentar a responsabilização do banco. Mas esse é um dos casos que é um pouco mais complicado. Existe muito dessa questão em qualquer âmbito dessa questão dos advogados, dessa questão judicial, que é entender o caso a caso. Exatamente. E é claro, é muito importante entender que o banco também vai se resguardar de alguma maneira, dependendo da situação. E como a gente também conversou um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, é claro, tem esse caso da falsa central bancária, tem esse caso que aí é do falso advogado, e o número de golpes vem crescendo muito, não é mesmo? Muito. Assim, a gente tem visto muitas pessoas e, como você disse, eles inovam a cada dia. Então, assim, a gente já teve casos onde a pessoa, ela recebeu um número que era o número exato do banco.
Então, ela não poderia nem ali desconfiar de que era um golpe, né? A pessoa teve o cuidado de se resguardar e perguntou, mas como que eu vou saber que eu estou falando com o banco? E o golpista ali, ele se utilizou, né? Existe uma técnica chamada, agora não vou me recordar o nome, mas que eles conseguem fazer essa simulação do número. Para a pessoa que está recebendo a ligação, aparece o número do banco. Então, é também uma questão para ficar atento. Recebeu uma ligação pedindo algum valor, informando de algum problema na sua conta, que vai ter que fazer uma questão de segurança, dê uma preferência a estar indo na sua agência, buscando direcionamento com o seu gerente. Perfeito, é até um tópico bem interessante da gente destacar que, é claro, a gente vive num mundo muito conectado, a utilização dos meios de internet, a utilização de redes sociais é cada vez mais comum, aí muitas das vezes, inclusive, a gente recebe notificações de banco agora pelo próprio WhatsApp, por meio de um número verificado, mas nessas questões que envolvem quantias financeiras, que envolvem coisas que podem realmente gerar um prejuízo para a pessoa, é muito importante que, caso possível, a pessoa dê a preferência para esse atendimento presencial, porque a gente está destacando aqui que muitos golpes existem, muitas questões podem acontecer. Então é muito importante que a pessoa tente se resguardar o máximo possível. Depois que se sentiu segura, ainda assim se resguarda mais um pouco para justamente conseguir se proteger da melhor maneira possível. Exatamente, isso é muito importante. Então, busque sempre o contato com o seu gerente, desconfie de ligações que estão com muita urgência. Você precisa fazer isso para segurança da sua conta, você precisa fazer esse pagamento para receber outro pagamento. Não existe isso, né? Principalmente assim, no golpe do falso advogado, é muito difícil, pelo menos lá no nosso escritório, não existe essa prática de cobrar um valor para disponibilizar os honorários, não existe isso. Então, assim, é realmente ficar atento nesse golpe, porque também está crescendo muito e, como eu disse, eles pegam tanto processos que estão ativos, quanto processos que já terminaram. Então, é importante todo mundo que já teve alguma ação judicial ficar ligado nisso. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que nós falamos os principais tópicos que envolvem essa grande questão que a gente tem na nossa sociedade, que fica cada vez mais presente, mas que, por enquanto, eu acho que a gente já passou tudo que a gente precisava. Perfeito. Muito obrigada também pela oportunidade. Sempre um prazer te receber aqui e, é claro, as portas aqui da TVC sempre estão abertas para esses tópicos que são tão importantes, principalmente para a nossa população. E com essas informações, gente, eu encerro nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.